coloca no lugar do torcedor do Flamengo. Olha o que esse ano... Eu vou falar uma coisa. Ninguém passou mais vergonha esse ano do que o Flamengo. Cara... 8 derrotas. É o time da Série A que mais perdeu no ano. Isso é patético, gente, o time da Série A que mais perdeu no ano isso. não é o Santos que tá mal, né? O Goiás, o Curitiba, São Paulo que tá mal. Não é, não. O time da Série A que mais perdeu esse ano é o Flamengo. 8 derrotas. Se a gente... Aí tudo bem, vamos lá, o Jorge Jesus. Time que perdeu, mais ganhou título do que perdeu, né? Por isso que os caras lembram tanto. 8 derrotas. E a gente só tá em abril. Galera, separei para vocês um corte do F90 da ESPN Brasil falando de mais um vexame do Flamengo. Ninguém aguenta mais ver esse Flamengo desse jeito, cara. Que time horroroso em campo, hein? Enquanto os jogadores do Maringá davam 100%, o jogador do Flamengo não tava nem aí, cara. Eu tava no estádio, vi pessoalmente alguns jogadores andando em campo. Sem se esforçar, ninguém ganha nada. No futebol é assim, meu amigo. Não adianta você ter um time milionário e achar que andando em campo vai ganhar alguma coisa. O Flamengo, em campo, galera, é um catadão. Ninguém tá nem aí se vai vencer o jogo. Eles andam em campo e o time do Maringá venceu por isso, na força de vontade. Correram pra caramba o jogo todo e o Flamengo, ó, perdidinho em campo. Ninguém cria nada, ninguém marca ninguém. Um time com uma defesa ruim, com meio campo ruim, com um ataque ruim. O time não se defende, o meio campo não cria e o ataque não finaliza bem. Esse é o Flamengo de momento. Esse é o estado do Flamengo. Crise no Flamengo, galera. Infelizmente, a crise chegou. Não tem como fugir disso, não tem como correr. É um vexame atrás do outro. Estreia na Libertadores, vexame. Estreia na Copa do Brasil, vexame. Final do Carioca, vexame. Flamengo no Mundial, vexame. Flamengo na final da Recopa, vexame. Vou falar mais um pouquinho no final do vídeo. Agora eu vou deixar vocês aqui com o corte da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos lá. Só pela qualidade do seu elenco, dos seus jogadores, você brincar com esse planejamento da diretoria, que não sabia o que queria quando contratou o Vitor, não sabia muito o que queria quando demitiu o Vitor também, porque não está claro o que ela quer, ela precisa procurar o Jesus, né? Independentemente de quem o Landim quer, de quem o Marcos Braz quer, ela precisa ir no Jesus sempre. Parece que cai um treinador, precisa saber qual é a situação do Jesus naquele momento. Só ele é capaz de salvar esse elenco. Mas aí se não tiver o Jesus, o outro que é o Sampaoli. Então são coisas muito diferentes do que vinha sendo jogado. E é um time que está no meio desse furacão. Não foi treinado, o Mário Jorge juntou pro elenco, né? Ele treinava outra equipe, sub-20. Menos culpado. Furacão não, Furacão Atlético Paranaense, Maringá. Recentemente... Acho que ia ser pior, hein? Ia ser pior. Recentemente se juntou, não consegue dar uma cara para esse time em 2 dias. O time não tinha uma cara, não é que tinha um processo automatizado ali, então uma semaninha, 2 semaninhas, 3 semaninhas sem treinador, ele se resolve em campo. Não se resolve em campo. Está provado, o Flamengo hoje não tem uma cara e aumenta a pressão, né? Porque como a gente vive de semana após semana, resultado após resultado, não sei se tem banca, diretoria, tem peito para falar, não, a gente vai esperar 1 mês e meio aí. A gente perdeu para o Maringá, mas vamos esperar 1 mês e meio para o Jesus. E outra coisa, 2-0 não é 1-0, não é que você tem vantagem de empate, não é que tem gol fora, você tem que fazer 3 gols em casa. E é um Maringá que vai se defender para não tomar 3 gols. O tamanho do buraco financeiro, esportivo. É muito clichê, né? Mas imagina o tamanho do buraco financeiro, esportivo, mental, de você ser eliminado pelo Maringá na Copa do Brasil depois de tudo que você já errou no planejamento até aqui. Então o problema do Flamengo vai muito além do campo. O campo é só reflexo de toda a bagunça que vem tomando o Flamengo há muito tempo. Só que os jogadores vão resolvendo. Os jogadores resolvem. Chama o Dorival que resolve. Resolveram não. Mas uma hora não resolveram não. Antigamente. Os jogadores resolviam. O Dorival resolvia. O técnico que chega às pressas resolve. A qualidade resolve. Uma hora, essa falta de processo vai descambar. Mas essa coisa de individualidade do Flamengo que a gente sabe... Perde Carioca, perde pro Maringá. Essa coisa de individualidade do Flamengo que a gente sabe, ontem... horroroso. Precisa pontuar, precisa cobrar, precisa falar do desempenho de jogadores, mas precisa entender onde o Flamengo errou para chegar nesse buraco de ontem. Foi a escolha. Há uma cadeia que leva o time a ser tão apático como mais ontem. Recentemente, é claro que é a escolha no final do ano. E as pessoas seguem lá. As pessoas seguem lá. Lógico, pode trazer o Jesus, tira o Vitor. As pessoas seguem lá, as pessoas comandam essa cadeia. Uma hora a chave vai virar. O Flamengo tinha tudo para ser soberano, absoluto, disputar todos os títulos, não ter esse tipo de tropeço.
está convivendo com isso. Dá para mostrar o segundo gol do Maringá? Vou mostrar já, só mostrar o protesto aí dos torcedores, e aí vou mostrar o segundo gol, porque... Nossa, merece uma análise. Merece. Parece o Fluminense do Diniz, Nossa cara, o Maringá. Senhora. Mostra a imagem aí, olha só o protesto do torcedor do Flamengo aí, vamos lá. O time campeão da Copa do Brasil, perdendo pro Maringá. O problema era o Vitor Pereira, né? Cadê? O cara foi embora. E agora? Esquema de 3 zagueiros. Aí Capicol tá lá, 3 bichinha. Pô, eu quero jogar na minha posição. O problema é o Vitor Pereira, e agora? E aí, Gerson? Tu agora vai pro Rio? Tu tocando? Tá jogando o time do City agora? Amarra. Pereira, tá ficando também. Olhando. Agora perdeu o pé. Você, a Martinha, o estagiário. E aí, tá doido? Tá com agora você é porra. É bonito, cara. Vai querer bonito. E aí, Verdinha? Deixa a fotinha pra cá. A mulher tá na casa. Dá um toque no fim do bico. E aí, vai. Cadê? Não vai. Vai embora com o Vitor Pereira. Aí ele vai querer ir pra frente. Ô, Felipe, você vai jogar, cara. Você vai jogar. Errou. Tá fazendo o que com você? Tá tirado, pô. Então, coitado do Bruno Henrique, né? Ali não tem que sobrar pra ele, né? Mas aí vai todo mundo no pacote, né? Vai todo mundo no pacote. Vou falar uma coisa pra você. O Flamengo... Separa aí o segundo gol pra daqui a pouco o Bubu aqui analisar. Esse é o protesto que vai, não agrediu ninguém. Não, foi pra mas cima vale, de cara, ninguém. só. Acho que É um tudo bem, protesto de um cara. cara só. Eu acho, Imagina. acho que tudo bem, não tá acuando ninguém, tá porrada e tal. Não sei, o cara tá lá a pé da vida, porque, se coloca no lugar do torcedor do Flamengo. Olha o que esse ano... Eu vou falar uma coisa. Ninguém passou mais vergonha esse ano do que o Flamengo. Cara... 8 derrotas. É o time da Série A que mais perdeu no ano. Isso é patético, Gente, o time da cara. Série A que mais perdeu Dá do pra ano aceitar isso. não é o Santos que tá mal, né? O Goiás, o Curitiba, São Paulo que tá mal. Não é, não. O time da Série A que mais perdeu esse ano é o Flamengo. 8 derrotas. Se a gente... Aí tudo bem, vamos lá, o Jorge Jesus. Time que perdeu, mais ganhou título do que perdeu, né? Por isso que os caras lembram tanto. 8 derrotas. E a gente só tá em abril. As eliminações pro Palmeiras, ok lá a Supercopa, pau a pau. Mas você vai pro Mundial. Aí você já passa uma vergonhazinha lá, né? Já é uma O Jesus vergonha. não perdeu 8 jogos na frente do Flamengo, né? Não, foram Jesus perdeu 4 ou 5. 4 ou 5. 4? 4 Ganhou jogos. mais título do que perder. Aí você vai lá pro Al Hilal e você perde pro Al Hilal. Aí você já tem uma vergonha ali, Aí você vai com o Independente Del Valle e você perde a decisão pro Independente Del Valle. E aí, gente, vamos analisar desempenho, não é só a derrota, não, ao perder o título, desempenho. Jogando mal. Aí você perde mais um título. Aí não, agora é o Carioca. O Flamengo não ganha o Carioca. Você fala, William, mas foi o Fluminense na final, né? Vamos respeitar. Evidente, mas teve baile do Fluminense. O Flamengo perdeu, tinha uma vantagem de 2-0 e ele toma um 4-1, podia ter sido 5, 6. Foi um baile. Aí ele estreia na Libertadores contra o possante Alcas. A maioria das pessoas que é o Alcas, ninguém nem sabia que era o Alcas. A gente aqui sabia por força do ofício, mas você pergunta ao torcedor, ninguém sabe quem é o Alcas. Aí o Flamengo vai lá e toma uma virada do Alcas. Não satisfeito, o Flamengo vai lá e o Flamengo perde pro Maringá. Série D. Série D, o campeão da Libertadores perdeu para o time da Série D, D de dado, do Campeonato Brasileiro, por 2-0. E, de novo, podia ter sido mais. Não jogou nada, não se apresentou, não esteve em campo. Não devia ter... É uma vergonha para a instituição Flamengo. Esse time ontem vestia a camisa do Flamengo. É uma vergonha para a história do Flamengo esse time ontem vestia a camisa do Flamengo. Esse time que é poderoso, que é o melhor da América, que tecnicamente é incrível, que tem jogadores espetaculares, que tem jogadores experientes, cascudos, que sabem lidar com adversidades, que são campeões até na Europa, jogadores de seleção brasileira. Mas... Fazer o que fizeram ontem... Entendo que a diretoria, concordo plenamente com você, a culpa principal é da diretoria. Teve sim culpa do seu Vitor Pereira também no curto período que ficou no Flamengo. Mas ontem, meus amigos, vamos lá, chama a responsa. É o Maringá, vamos lá, vamos resolver a parada e tal. Ontem estava com vocês. E ontem vocês decepcionaram de forma vergonhosa. O que vocês fizeram ontem foi uma vergonha para a história do Flamengo. Vocês têm muito crédito por conquistar tudo que conquistaram e por tirar o Flamengo de algumas enrascadas que a diretoria se esforçou tanto para colocar. Vocês têm mérito, têm crédito. Então ontem, diminui um pouquinho o crédito.
Vamos valorizar. Vai começar o Campeonato Brasileiro. Eu não sei como é que vai ser o negócio de treinador. Por enquanto, a conta está com vocês. Aproveitem tudo isso que vocês têm de bom, que eu citei aqui, de maravilhoso, e coloquem em campo. Porque não adianta só ter. Precisa exibir, precisa fazer. É o Flamengo. É o Flamengo. Mais uma, gostei. Vai, Zé. Toma uma água aí, William. Parecia ele falando do Santos pós-eliminação. Brincadeira, meu. Foi com fígado. Olha, eu só queria destacar o seguinte. Não dá, né, cara? De verdade. O segundo às vezes o pessoal acha que eu torço pro do Flamengo, Maringá. eu não torço aqui. Gente, pelo amor de Deus, olha o tamanho do clube. A pelo bola amor de Deus, começou gente. com A o torcida. goleiro Davidson. Goleiro Davidson começou a jogada do segundo gol, passou por 4 atletas do Maringá e terminou com o gol do Serginho, que é parça do Neymar. O Neymar curtiu lá, mandou abraço, né? Eles começaram na vila. Foi da base do Santos e tal. Agora, você vê jogo coletivo no Maringá. O Maringá é mais bem treinado, é mais organizado. Jorge Castilho, né? Que aliás deu entrevista, né? No Sport Center. SC, né? Sport Center. Jorge Castilho, quer dizer, ele tem o time na mão. O Maringá não tem dinheiro, não tem fortuna, não tem jogador de seleção brasileira, de seleção uruguaia. O Maringá hoje é mais bem treinado, é mais time do que o Flamengo. Entenda, mais verdade. time. Não, sim, claro. Mais time porque é um grupo de jogadores que trabalham coletivamente. O Flamengo é um catado. É uma coisa surreal. Esse é um dos maiores vexames, das maiores vergonhas da história do Flamengo. Né? Você procura para pensar derrotas de Flamengo campeão da Libertadores, aquele time do Zico e tal, não perdia para time de quarta divisão. Não, era só goleada, era só esculacho. Né? O Flamengo perder para o Maringá atualmente é um negócio surreal. Inacreditável. É inacreditável. Zé Elias, você, ex-jogador, você pode falar melhor, ajuda aí. Boa tarde, William. Toma uma aguinha aí. Toma, cara, eu não consigo. Tem umas coisas. Eu vou repetir. Ó, Serginho, aqui. vai, Serginho. Olha lá, vai, Serginho. Eu vou repetir. Não, fora a avenida que ele teve ali, né? A avenida. Tranquilo, vem cá, deixa eu ver. Vou cruzar, vou chutar, vou pensar onde eu vou colocar. O Varela, tá lá. linha de 4. É o Varela, Davi Luiz. Quem Varela, Davi Luiz, o quê? Imagina. Quem são Varela e Davi Luiz? Passou como se fosse qualquer jogador, qualquer coisa. E aí, pum, amigo, fácil. Às vezes o pessoal briga e fala, pô, será que ele torce pro Flamengo? Então, não, eu torço pro Santos, fala que todo mundo sabe. Então já tem um motivo pra caramba pra me irritar, pra ficar triste, chateado. Mas assim, gente, eu adoro futebol, sou apaixonado por futebol desde criança e tal. E eu gosto de ver o futebol do Flamengo, então, gente crescendo do Zico, então, nossa, Adílio, aquele Flamengo campeão do mundo, o Flamengo campeão brasileiro e tal. Pra mim, a minha referência do Flamengo sempre foi futebol bonito. Sempre foi futebol vistoso. E eu sei que nesse período o Flamengo teve momentos complicados, administrativos inclusive e tal, assim, chegou a brigar para não cair em campeonato. Sim. E aí de repente você vê uma retomada de um clube. Eu estou falando do Flamengo, poderia estar falando do Vasco, do Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético, do Inter, do Grêmio. A gente gosta dessas grandes camisas lá em cima, no topo, e sendo bem administrado. Eu quero o bem do futebol, eu quero uma boa administração. O que a gente está vendo é um absurdo. É um absurdo. Assim, que parte da diretoria que a gente está pegando a M mais recente que a diretoria fez, mas tem outras, se a gente for pegar, mas essa é a mais recente, e que está causando tudo isso. E que, para mim, ontem, claro, tem responsabilidade dos jogadores, como já teve ano passado também em outras situações. Chega, fala, pelo amor de Deus. Boa tarde. Vai, eu tô gostando. Toma mais um pouquinho de aguinha. Tá? É um time sem identidade bem, mesmo. Zé. Continua. Não, vai, Zé, vai. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vídeos, gostaria de ter. Isso, vídeos. por favor. Por favor, falem aí. Primeiro, a diretoria que contratou e que fez toda essa lambança continua lá. Exato. Né? Então, isso é um ponto. O segundo ponto que eu acho que é o mais importante. Ontem era para Gabigol, Everton Ribeiro, Cebolinha, Pedro, Davi Luiz atropelarem o Maringá. Atropelarem como jogador, como ex-jogador, é aquela que o jogador bate no peito e fala assim, vem cá, ó. Hoje é conosco aqui, o treinador já está fora, vamos entrar aqui e atropelar esses caras. Não é isso que nós estamos vendo. Já há um bom tempo. Né? Aí você fala assim, o Vitor Pereira era o culpado? Tinha uma certa culpa. Né? Mas você começa a analisar e ver, espero que não, que o jogo de ontem tenha sido um acidente. Porque eles conseguiram fazer mais feio do que o Corinthians. Pô, tá cheio de acidentes na vida do Flamengo esse ano. Falando, porque o Corinthians, e aí não é desrespeito, mas a gente tem que fazer as comparações. O Corinthians perdeu para um time de Série C, que é o Remo.
Tem uma tradição, né? Preservando os jogadores e tal. Você tem uma reserva, sabe? Uma ressalva. A semana tá assim, né? O São Paulo empatou com um time de Série B, o Corinthians perdeu para um de Série C e o Flamengo perdeu para um de Série D. E o Flamengo jogou com um time que acho que todos os torcedores flamenguistas estavam falando, coloca esse time. Sai o esquema de 3 zagueiros. Sai tudo isso. Agora saiu o Vitor Pereira, esses caras vão entrar, escalação. Pô, Everton Ribeiro por dentro, Gabigol, Cebolinha, Pedro... Thiago Maia e Gerson, pô, o time, beleza. Esse time tomou de 2 um time de Série D. E aí não é menosprezar o Maringá aqui, pelo contrário, a gente tem que valorizar o trabalho que foi feito. Mas é fazendo as comparações, são inevitáveis. Ontem, eu vou falar só isso, era para vocês, jogadores, batem no peito aqui, me dá a bola, eu resolvo, olha a camisa que eu estou vestindo. Zé. Então não exagerei, tô eu certo? Não. E respeitando muito o Maringá, mas... Eu sou Flamengo, time da primeira divisão, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Eu vou atropelar vocês. Falta atitude. Aí será que é aquela pergunta, né? Infelizmente, aí o torcedor ontem fala um monte de coisa e falou bem, muitas coisas ali, ele está correto. Mas aí eu fico imaginando aquele protesto que normalmente acontece, né, nos clubes, quando as torcidas organizadas vão lá nos CTs que quebra carro, xinga, briga e tal. Está tudo, eu espero que não, mas está tudo caminhando para que isso aconteça. Né? Por isso que eu falo para os jogadores, dependendo de vocês agora. Entra no campo, olha para o escudo aqui, ó. Flamengo, vocês não batem no peito, aqui é Flamengo, aqui é Flamengo. Está na hora de vocês mostrarem realmente essa responsabilidade e o que vocês vivem. Né? Futebol hoje, se não entrar no campo e não jogar, camisa não joga. Davi Luiz, de novo vou falar, Davi Luiz, infelizmente não sei o que aconteceu com ele aqui no Brasil. Carreira fantástica, só que no Brasil ele ainda não jogou. Ele ainda não conseguiu fazer uma partida que me convença a falar assim, pô, Davi Luiz chegou para resolver todos os problemas do Flamengo. Não, pelo contrário, hoje ele é um problema do Flamengo. Quando ele joga, a má vontade, assim, o comportamento dele dentro de campo é uma coisa que você fala, não é possível. Ele está aqui para ser exemplo. É o que a gente sempre fala, o cara volta para o Brasil cheio de história, o currículo fantástico e tal. Confete, serpentina, carnaval. Todo mundo vai, nossa, vai ser... Se você não joga, o currículo não faz nada. Quando ele voltou, ele falou que o resto do time estava com barriga cheia, né? Pelo contrário. Ele falou isso depois de um jogo, né? Pelo contrário, o exemplo que você dá é o exemplo negativo, porque os meninos que estão surgindo falam assim, pô, Davi Luiz, olha o que ele faz, olha o comportamento dele, olha a forma como ele corre. Aí você não tem respeito, você não vai ser respeitado quando você quiser dar uma dura, desculpa, quando você quiser dar uma dura, fala assim, pô, moleque e tal. O cara vai falar assim, você quer falar o quê pra mim? Você não consegue nem correr. Né? O Gabigol se esforçou. Deixa de ser referência. Né? Você deixa de ser referência. Toda aquela tua carreira bonita que ele fez na Europa, tudo esquecido. E aí o Davi Luiz, daqui a pouco as pessoas vão voltar a falar assim, pô, o Davi Luiz era o zagueiro do 7-1. Daqui a pouco as pessoas começam a lembrar... Daqui a pouco as pessoas começam a lembrar do Davi Luiz dessa forma. Né? Então, assim, jogadores do Flamengo, agora está na hora de vocês assumirem a responsa. Está na hora de bater no peito ali e jogar. Sabe por quê? Porque a minha pergunta, o Flamengo vai esperar para contratar o Jorge Jesus? Então, isso que eu falei, ontem deu mostra que não dá para esperar, jogos? Né? Eram 13, né? Agora 12. Ontem, depois de ontem, vocês vão esperar? Por isso que eu falo, Marcos Braz e Espina estão ali, né? Eles vão continuar. O presidente Landim olha tudo isso passivamente e não toma uma atitude. Hoje é para o Landim chegar lá no CT, não sei se tem folga, não sei. Cancela a folga, todo mundo no CT, eu quero conversar com vocês. O que está acontecendo aqui? Salário em dia, tudo no Mas eles não peitam o elenco. Do melhor... Esse é o problema. Esse é o grande Pedro, problema. Não é Pedro que lembra isso. Mas os caras não peitam o elenco. Nem o Braz, nem o Landim, nem o Espíndola, o presidente do clube não... Jesus que ele presidente do clube não pode ter medo de jogador. E nem diretor. Você viu ontem... O Flamengo, eu vou usar um termo, por favor, os torcedores flamenguistas vão me entender e eu acho que eles pensaram nisso dessa forma. Quando vocês escutaram falar assim, Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. Qual que era o sentimento do torcedor flamenguista? Criou expectativa, né, cara? Não, mas é vergonha, William. É chacota. Ah, não, ontem? Ontem. Ah, sim. Quando os caras começaram aqui... Quer ver, ó? Sobe o som aí, qual é o sentimento? Sobe o som aí. E eu posso falar com propriedade, estava no estádio, morri de vergonha ontem, galera. Muitos torcedores olhavam pra mim e davam risada, cara. Tá aí, galera. A mais pura verdade, né? O Flamengo não tem comando faz tempo, né?
Será que o Landim, será que o Marcos Braz reúne eles e fazem uma cobrança? Será que existe cobrança para os jogadores do Flamengo que vivem de nome, que vivem do passado? Meu Deus do céu, cara, o Flamengo tá fazendo a torcida passar a maior vergonha de todos os tempos. Ó, vexame no Mundial, vexame na Supercopa do Brasil, vexame na Recopa, vexame no Campeonato Estadual, vexame na estreia da Libertadores, vexame na final do Carioca, vexame na estreia da Copa do Brasil. Agora a gente vai estrear domingo no Campeonato Brasileiro. Será que vamos passar mais vergonha? Tá na hora dos jogadores puxarem a responsabilidade para si, bater no peito e jogar bola, cara. Davi Luiz, Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson, Thiago Maia, o goleiro Santos, Cebolinha. Esses caras têm que bater no peito e chamar a responsabilidade. Eles não podem viver do passado. O passado já foi, já era. Temos que viver do presente. Eles desaprenderam a jogar bola? Pelo amor de Deus, cara, quando tem aqueles jogos de futebol no final do ano, times de estrela 1 contra 1, você vê que o time que tem as melhores estrelas vencem os jogos, né? Dão um show. Os caras aposentados, com 50, com 60 anos, dão um show, um contra o outro. Agora o time do Flamengo, que tem os melhores jogadores, tecnicamente falando, contra um time da 4ª divisão, tomar um vareio de bola, não oferecer perigo ao adversário, tomar 2 gols, é muita vergonha, cara. Os jogadores do Flamengo não têm vergonha na cara. Você percebe, você vê alguns jogadores andando em campo, eles não se esforçam. Quando entram os meninos da base, eles correm, dão sangue, você percebe a diferença, a vontade. A diferença, galera, é a vontade. Você via ontem eu estava no estádio e eu vi os jogadores do Maringá correndo pra caramba o jogo todo, todos eles, todos unidos, né? Os 11 em campos unidos, o goleiro fazendo defesa, do zagueiro ao atacante, todo mundo dando sangue. Agora no Flamengo você não vê isso. Só os meninos, quando entram, os garotos da base, que correm, que dão sangue. Os medalhões não estão nem aí, cara. Estão com a vida ganha, estão com a vida feita. O que esperar deste Flamengo agora na estreia do Campeonato Brasileiro, domingo, às 16 horas, contra o Curitiba? O que esperar desse Flamengo, hein? Se a diretoria não cobrar, se a diretoria não for exigente, rígida com os jogadores, vamos continuar passando vergonha. É a sensação que passa. Esse time do Flamengo tá morto e esse time não passa nada pra gente. Não passa confiança, não temos perspectiva de melhora nenhuma, cara. É impressionante, é impressionante. Um time vencedor da Copa do Brasil e Libertadores há 5, 6 meses atrás, tá passando pelo que tá passando agora por causa das decisões equivocadas da diretoria em demitir um técnico campeão para contratar um técnico perdedor. É nisso que deu as decisões erradas da diretoria do Flamengo. Estamos pagando micos atrás de micos, vexame atrás de vexame, jogo a jogo. É um poço sem fundo, é um buraco negro, é um negócio que não tem fim, cara. Ninguém aguenta mais esse time andando em campo. Ninguém aguenta mais essa situação, isso precisa ser resolvido. Se vai ser Jorge Jesus ou não, tem que ser resolvido, galera. Ninguém aguenta mais. É isso, trouxe aqui para vocês a repercussão do vexame do Flamengo na estreia da Copa do Brasil, lamentavelmente, né? Saudações rubro-negras. Fui.